Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. É com imenso prazer que estamos hoje nesta sessão especial alusiva ao Dia do Administrador. O Dia Nacional do Administrador é celebrado em 9 de setembro, por ser a data de assinatura da Lei 4.769, que criou a profissão em 1965. Estes profissionais, homens e mulheres, responsáveis por gerenciar organizações públicas e privadas em diversas áreas de atuação, são elementos fundamentais para o sucesso e o crescimento das empresas e a melhoria dos serviços públicos. O profissional de administração pode trabalhar em empresas familiares, administração hospitalar, gestão de pessoas, marketing, tecnologia da informação, consultoria, administração financeira, comércio internacional, como professor de graduação, em gestão estratégica e em todas as áreas em que se faz necessária a gestão, a coordenação e a supervisão. Reconhecendo a importância do trabalho destes profissionais no crescimento das empresas privadas e da administração pública em nossa cidade, a Câmara Municipal de Angra dos Reis, através do projeto de lei número 100, de autoria do vereador Jorge Eduardo Mascote, aprovou a lei e foi sancionada pela Prefeitura de número 3.423, de 18 de novembro de 2015, que institui no calendário oficial de eventos do município o Dia do Administrador. Convidamos neste momento para compor a nossa mesa principal o vereador e autor desta lei, o nobre vereador Jorge Eduardo Mascote. O presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, senhor Wagner Huckenbleury Siqueira. O delegado do Conselho Regional de Administração Sul-Fluminense, senhor Marco Aurélio Lima de Sá. Agradecemos e enaltecemos a presença de todas as autoridades, bem como de todas as pessoas que nos honram com sua companhia neste evento. Passo a palavra neste momento ao nobre vereador Jorge Eduardo Mascote, que a partir deste momento conduzirá todos os trabalhos. Bem, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao senhor Wagner Huckenbleury Siqueira, Wagner Siqueira, tá? Que é o presidente do CRA, do Conselho Regional de Administração. Agradecer ao delegado do Conselho Regional de Administração, o Marco Aurélio Lima de Sá. Se esse evento está acontecendo hoje, agradeço ao Marco Aurélio aqui, que nos procurou no passado. Eu fiz um projeto de lei que foi sancionado em 18 de novembro de 2015. E tiramos o mês de setembro, e essa data de hoje, o dia 2 de setembro, para que nós possamos comemorar o Dia do Administrador. E deixar bem claro que isso, presidente, já entrou no calendário oficial de eventos do município. E a Câmara de Vereadores tem orgulho de fazer hoje essa audiência pública, agraciar com certificados funcionários desta casa, funcionários da Prefeitura, funcionários da Santa Casa que estão aqui, enfim, as pessoas que prestam serviços na área de administração aqui no município de Angra dos Reis. Eu queria deixar bem claro que o dia 9 de setembro, onde é comemorado o Dia do Administrador, eu até conversei com o Marco Aurélio que essa data, Jorge, é difícil a gente realizar um evento, porque a nossa agenda no estado do Rio toda é tomada, mas nós encontramos com o presidente Marco Aurélio. Eu quero agradecer o espaço para nós realizarmos esse evento aqui. O projeto de lei número 100, de minha autoria, foi sancionado através da lei de número 3.423 e passando assim a ser realizado o primeiro ano a comemorar o Dia do Administrador do nosso município. A administração é a arte de aplicar as leis sem lesar os interesses. Ser competente é acertar um alvo que ninguém acertou. Ser administrador é acertar um alvo que ninguém viu. Os bons resultados de uma empresa passam pelo administrador. Administrar
é olhar para o passado, narrar o presente e preparar alternativas melhores para o futuro. Com ela, se converte sonho em realidade, talento em sucesso. Criamos capacidade e proporcionamos construção de riquezas, inovações e expressamos de várias maneiras o nosso amor pela profissão. Então, parabéns a todos pelo Dia do Administrador. Vamos fazer as considerações iniciais. Passar a palavra para o presidente do CRA, senhor Wagner Siqueira. Fique à vontade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em meu nome pessoal, claro, mas mais do que isso, pelo conjunto dos profissionais registrados no nosso Conselho. Nós somos hoje, vereador, 51 mil profissionais, 6 mil empresas registradas. O nosso agradecimento ao vereador Jorge Eduardo pela iniciativa de projeto de lei que inclui no calendário oficial da cidade de Angra dos Reis o Dia do Administrador, 9 de setembro. 9 de setembro é uma data muito especial para nós, porque é o dia que nós comemoramos sempre, todos os anos, o aniversário de regulamentação profissional. Mas não trago apenas o abraço, o agradecimento, que já seria muito, e é muito forte, vereador, de todos os colegas daqui do Fluminenses, né? Mas também de todo o Brasil. Esta é uma solenidade que tem se reeditado em muitas câmaras, em muitas assembleias estaduais e também no Congresso Nacional, portanto, reconhecendo a importância desta profissão e essa homenagem que se estende a colegas tão profícuos na labuta, no cotidiano, de forma explícita, pública ou de forma anônima, mas que estão exercendo a profissão e construindo um novo destino para o nosso país. É lugar comum na nossa profissão, vereador, dizer que não há país subdesenvolvido, que há país subadministrado, e que muitas das dificuldades existentes em nosso país são decorrentes, certamente, de problemas vinculados à administração. Isso é verdade. Quando olhamos no processo histórico e lembramos há pouco tempo que a Coreia do Sul era um país, por exemplo, menor do que o Brasil em 1960. E hoje, quem é que não tem, né, um telefone produzido na Coreia do Sul, um automóvel, enfim, todo um processo industrial, educação e competência gerencial. Quando a gente vai na Rússia, a transformação de Catarino Grande, Pedro Grande, que gerou as condições objetivas para a Revolução Comunista, aquilo era um país atrasado, agrário, que o processo de desenvolvimento faz com que, através da questão da gestão, se cresça também. Quando vamos, né, aos Estados Unidos, com Taylor, com Ford, com todo o processo de ritmização, no processo de indústria, se vê, e no processo, mais do que isso, da produção em massa, né? A produção em massa que transforma inteiramente o século XX, verificamos de novo a importância da questão de processos gerenciais. O Brasil, né, tem tido dificuldades. O reconhecimento mais recente, e a Câmara Municipal de Angra dos Reis, através da iniciativa do vereador Jorge Eduardo, que aprova essa data no calendário oficial da cidade. Devemos estender também à senhora prefeita pela sanção desta lei e a certeza de que todos os anos, no calendário oficial, estaremos dando o reconhecimento através da Casa do Povo, da Casa Legislativa, aqui em Angra dos Reis, o reconhecimento de colegas, como disse, que de forma explícita, pública ou anônima, realizam no seu posto de trabalho a transformação da realidade das nossas organizações e da nossa sociedade. É preciso avançar no processo democrático, claro, mas a gente sabe que não bastam as leis, e esta é uma casa de leis importante, que tem toda uma história, né? Angra dos Reis é um município que está vinculado intrínseca, umbilicalmente, à realidade da formação histórica do nosso país, no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil república, no tempo de hoje. Portanto, a brasilidade se forja, se forma e se conforma muito também da participação do município de Angra. Portanto, é com muita honra, com muita alegria, com muita emoção, vereador, que nós
e falo em nome do conjunto da profissão, recebe essa homenagem, que é o reconhecimento da importância da administração e que o reconhecimento se faça sempre, como está sendo feito hoje, através de cada um desses colegas que estão realizando aqui no município um trabalho perseverante, importante, de construção de uma sociedade mais justa e mais livre. Democracia, para encerrar, é importante, as leis são importantes, a Casa Legislativa é fundamental, mas se a lei não se concretizar na realidade, ela fica apenas uma lei que não se aplica. E talvez o reduto mais autoritário da sociedade brasileira, ainda hoje, vereador, sejam as organizações públicas e particulares. São as organizações que discriminam o negro, que discriminam a mulher, que discriminam, né, o portador de deficiente, ou as opções sexuais que se dizem minoritárias, enfim, todas as formas de expressão, de liberdade e de afirmação do ser humano. Portanto, a lei prevê todas essas condições objetivas de construção de uma sociedade mais democrática, mas nem sempre as organizações concretizam esse desiderato, esse desejo, essa vontade da lei. Compete muito ao cidadão brasileiro como um todo, mas também a nós, profissionais da administração, o exercício desta cidadania. Lembrando sempre aos colegas, né, que ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite ou quando a gente participa. Quando a gente se omite, a gente exerce a cidadania pela omissão. Quando a gente participa, a gente exerce a cidadania pela participação. E nós, profissionais de administração, além da questão técnica, que é fundamental, de dotar o país, né, de subsídios e substratos de recursos e de processos de gestão mais racionais, também temos um papel político cidadão fundamental, que é construir organizações que historicamente se marcam por uma realidade autoritária, nem sempre traduzindo o espírito das leis, que às vezes avançam mais do que a realidade das organizações. Para concluir, vereador, já estou me alongando, mas, em verdade, a tecnologia nas organizações avança na velocidade do foguete, cada vez mais rápidas. E nós confundimos a realidade das organizações de velocidade orbital da tecnologia como se a mentalidade acompanhasse essa velocidade. Porque, em verdade, a cultura, a mentalidade de muitas das nossas organizações reflete ainda a velocidade do carro de boi. Portanto, há um descompasso entre aquilo que a tecnologia que utilizamos e a realidade que nós praticamos nas nossas organizações. Daí a discriminação a que me referi agora há pouco. Portanto, mais uma vez, para encerrar, vereador Jorge Eduardo, o nosso agradecimento a Vossa Excelência pela apresentação da propositura legislativa, pela aprovação à Câmara Municipal também, que aderiu à sua proposta, e a prefeita pela sanção. Muito obrigado. O meu corpo está sentado, mas não tenha dúvida que a nossa alma, de todos nós administradores, estamos de joelho em agradecimento à Câmara Municipal dos Vereadores da cidade de Angra dos Reis. Muito obrigado. O senhor primeiro nos deu uma aula de história, depois uma aula de política. Okay. Muito bem. Vou passar a palavra agora ao nosso amigo. Isso que está acontecendo hoje é graças ao Marco Aurélio, que nos procurou no passado, procurou o gabinete, né? Sim. Agradecer aos funcionários desta casa, da comunicação, da parlamentar, cerimonial, enfim, das comissões. Nós estamos realizando esse evento. Muito obrigado, Marco Aurélio, o delegado do CRA. Obrigado. Suas considerações iniciais. Boa noite a todos, vereador Jorge Eduardo. Realmente uma emoção, mas é complicado falar depois do Wagner. Né? Realmente é bem complicado, como o próprio vereador disse, primeiro uma aula de história, uma aula de política, mas é fruto desse trabalho nosso, né? Eu, graças a Deus, tenho grandes amigos aqui, até porque fui professor aqui em algumas instituições e formamos essa rede de relacionamentos e que acabou por fornecer, né, esse trabalho que a gente começou aqui a 13h com a van itinerante. Muitos profissionais, estudantes procuraram o serviço aqui, já
tive notícia que realmente foi uma boa procura e gostaram muito do atendimento, da recepção, da van itinerante, que está aqui somente para prestar serviços para profissionais e estudantes, né? E, evidentemente, homenagear, né? Fazer uma pequena homenagem a esses profissionais que estão aí, como o Wagner disse, né? Até anonimamente lutando para criar situações no Brasil que realmente saiam desse modelo que a gente vivencia hoje. Fala-se em crise no Brasil, fala-se em crise, mas a gente acha que pode tirar o S, e o administrador tem esse poder. Dentro da sua fala, você comentou uma frase aí que eu gosto muito, né? O administrador é aquele que acerta um alvo que ninguém ainda viu, né? Então, realmente é interessante. Enquanto todo mundo procura no óbvio, esse administrador tem essa condição de fazer esse olhar mais holístico, maior, e conseguir buscar resultados. O que eu fiz somente foi realmente conjugar esforços. Aí, eu acho que a principal homenagem tem que ser justamente da sua iniciativa em ter criado o projeto de lei e passar pela Câmara com essa aprovação da Câmara e a sanção da prefeita. E é sempre um enorme prazer ter, né, condições de trazer amigos para fazer uma singela homenagem, né, uma singela homenagem do pouco que o CRA hoje pode estar apresentando e coloca à disposição desses profissionais, né. Nós temos aí, dia 9, como ele falou, é um dia complicado, porque é o dia, né, da profissão, da regulamentação da profissão, e estaremos o dia inteiro no Rio de Janeiro, num grande evento que vai começar por volta de 8h30. Quem não puder assistir em loco vai poder assistir pela nossa web TV, que está aqui presente, nossa web rádio. Quer dizer, então, a desculpa de não assistir nossos eventos, porque não pode estar fisicamente, mas vai ser transmitido ao vivo, no dia 9 agora de setembro, na sexta-feira, e também dia 5 e 6, estava passando aqui a mensagem, 5 e 6 de outubro, o nosso ENCAD, né? Então, é uma programação um pouco maior, já comemorando 51 anos. E pensar que foi anteontem que a gente comemorou o nosso jubileu, né? Em maio do ano passado, comemoramos o jubileu com um grande fórum internacional, e, né, a emoção ainda aflorando, e agora estamos aqui em Angra também com isso. Tá? Agradeço o apoio que eu tive, né, da sua equipe, do pessoal daqui da casa, para que a gente pudesse conseguir construir essa sessão aqui para homenagear essas pessoas. Bem, solicito a mestre de cerimônia que proceda a leitura do histórico do nosso palestrante, senhor Wagner Siqueira. Senhor Wagner Siqueira é autor de mais de 10 livros sobre administração e de 4 outros sobre política e ação legislativa. Seu livro, As Organizações São Morais, foi recentemente lançado pela editora Quality Mark, de 2014. É autor de centenas de artigos de opinião publicados em mídias nacionais de grande circulação e articulista do portal administradores.com. É palestrante internacional e detentor do Prêmio Personalidade Educacional, concedido pela Folha Dirigida em 2013. Foi presidente do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Administradores. Vice-presidente da CNPL, Confederação Nacional das Profissões Liberais. Como vereador na cidade do Rio de Janeiro e deputado estadual, representou e defendeu os interesses coletivos, em especial dos administradores e dos funcionários públicos ativos e inativos. Foi secretário de Modernização Administrativa do Ministério do Planejamento, diretor de administração da Embratur, gerente de administração e de planejamento do BD Rio, Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, presidente do IPERJ, Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, atual Rio Previdência, presidente da FESP, Fundação Escola de Serviço Público, membro do Conselho Estadual de Educação, secretário de Administração e secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro.
presidente do Rio Centro e presidente do IPLAN Rio, Instituto Municipal de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro. Convido neste momento para fazer uso da tribuna o senhor Wagner Siqueira. Muito obrigado, é uma honra muito especial estar aqui nesta tribuna histórica da Casa Legislativa Municipal de Angra dos Reis. O desafio o Marcão que me colocou, vereador, em termos de desafios do administrador na crise política. Então, vamos trazer algumas reflexões aqui para os senhores, daquilo que tenho pensado sobre este tema, vinculado à nossa profissão. Em verdade, a democracia, ela pressupõe duas variáveis simultâneas. A democracia, para subsistir, ela precisa de instituições e de costumes. Quando as instituições funcionam e os costumes também, nós temos democracias consolidadas nos países que assim dispõem. Por exemplo, certamente os colegas logo estarão pensando nos países nórdicos. É verdade. São países que têm boas instituições e bons costumes. Portanto, democracias consolidadas, que não sofrem riscos nem pelas instituições, nem pelos costumes. Há países, no entanto, que têm boas instituições, mas não têm bons costumes. Mas porque têm boas instituições, às vezes, as boas instituições costumam segurar os maus costumes. Eu me lembro sempre, né? Tenho Siqueira no nome, o único avô português, mas todos os outros três eram italianos. Isso me lembra logo da Itália. Boas instituições, a partir, né, de Mussolini, com um processo democrático lá, com um regime mais adequado, fez com que eles mudassem até de governo uma vez por ano, mas aguentam até o Berlusconi. Brigada Vermelha, assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro, né? Máfia, né? Operação Mãos Limpas, né? Tá certo? Exílio do presidente da República, que era considerado, né, alguém que não tinha as boas práticas, ele teve que ir para a Tunísia, onde morreu. Muito parecido com o Brasil, mas as boas instituições seguraram os bons costumes. País de primeiro mundo, cujas circunstâncias, né, fazem a todos nós que visitamos e que admiramos a cultura italiana, sempre nos surpreendemos por essas circunstâncias. Há outros países que têm bons costumes, que não são as instituições tão boas. Me permitam fazer uma avaliação pessoal. Eu acho que no processo histórico americano, eles construíram uma sociedade de bons costumes, bem diferente da nossa, quando nós estabelecíamos aqui a capitania hereditária, em que o rei de Portugal, né, bem antes, o rei de Portugal estabelecia os capitães hereditários de vez, que eram nomeados para extrair o máximo do país, ou degredados. Lá eram as 13 colônias americanas que se fundavam, onde as pessoas iam lá para ter liberdade de culto, liberdade de cidadania, a força de uma federação que é construída de baixo para cima, ao contrário da nossa sociedade, que tem uma federação que é construída de cima para baixo. O regime presidencialista americano, que considera um mau regime, mais instituições, funcionam muito bem por causa das boas instituições. Certamente, as boas instituições americanas, os bons costumes americanos não permitem que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tenha as práticas que o Supremo Federal brasileiro as pratica. Não há possibilidade real, né, e com instituições exatamente iguais, com realidades completamente distintas. Por quê? Mais instituições, mais bons costumes. Infelizmente, há países que têm maus costumes e péssimas instituições. E quando a gente tem péssimas instituições e maus costumes, nós temos a nossa realidade. Exatamente isto. Se nós olharmos os países aqui, periféricos, né, do mundo latino, nós vamos verificar e construir a realidade que as más instituições brasileiras se reforçam pelos péssimos costumes. É claro que o processo de educação, né, ele vai melhorar isso, mas às vezes a gente esquece
que as instituições também educam ou deseducam. Se a pessoa é educada na escola, mas ele vai vivenciar instituições que pervertem essa realidade, a perversão das instituições pervertem o processo educacional e reforçam e reafirmam os maus costumes. E os maus costumes com as más instituições faz uma sinergia que faz processo efetivamente da dificuldade que a sociedade brasileira tem tido em relação ao seu processo histórico. Infelizmente, enquanto a Revolução Francesa, em 1789, afirmava os primórdios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e também nos Estados Unidos, a afirmação de independência do país americano, lutando naquela época contra os ingleses e se libertando, na mesma época havia um movimento político, histórico, também ideológico, também aqui em Minas Gerais, que foi destruído e violentado. Aquela perspectiva revolucionária da França, que a gente pouco pensa nisso, dos Estados Unidos, foi contemporâneo com o processo revolucionário da independência brasileira em 1789, com Tiradentes. Perdemos historicamente muitas dificuldades, e a gente sabe que a construção da nossa sociedade é assim: filho, lance mão da coroa antes que algum aventureiro o faça. E esse vira rei, Pedro I no Brasil, Pedro IV em Portugal, depois faz a filha Dona Maria II como rainha de Portugal e deixa um garoto de 5 anos aqui para ser o rei do Brasil. E tudo continua como está, né? E a gente verifica que no processo histórico os gabinetes conservadores foram os gabinetes conservadores. Teve o golpe da maioridade, é claro. O golpe da maioridade é importantíssimo, porque se fez alguém de 14 anos virar o imperador do Brasil. E aí os gabinetes, um governo de 49 anos, onde os gabinetes conservadores é que faziam as mudanças libertárias do povo brasileiro. Todos os projetos que foram concretizados de independência no Brasil foram dos gabinetes conservadores. Toda vez que os liberais assumiam, se tinha um processo de reação. Parece até a Revolução Francesa. Nunca se viu tão girondino quanto um jacobino no poder. Será que a gente não viu isso agora, não, hein? Os jacobinos, os revolucionários, a esquerda se transformar no poder em girondino. E se tornar conservador. E a gente vê depois a proclamação da República em 1989, em que o povo assistia bestializado, os monarquistas proclamando a República, para surpresa dos republicanos. E um marechal monarquista se sustenta apenas 1 ano no governo, né? E vem a República do café com leite, do acordo, sempre um pacto de elite, em que costumes e instituições deformam esse processo. A Revolução de 30, exatamente o ministro da Fazenda do Washington Luiz, é o derrotado da eleição, faz a Revolução de 30, era um coronel de engenho, mas não, era um coronel dos Pampas, que se transforma efetivamente no condottiere das massas que iam fazer a revolução urbana e de classe média no Brasil. Logo a seguir, ele implanta o Estado Novo, e temos a ditadura do Estado Novo. E o Estado Novo ainda existe no nosso país com toda a força, como se ele tivesse sido feito ontem, só que ele foi praticado em 1938. Está aí o pacto de elite, o consenso verde e amarelo, que faz com que, efetivamente, as transações nos pactos de elite faz com que a gente perceba o que aconteceu no Senado anteontem. É exatamente as circunstâncias que levam a fazer com que o processo histórico do Brasil se repete, porque maus costumes se reafirmam por mais instituições. E vou dar alguns exemplos apenas para ilustrar o que queremos dizer em relação a isso no nosso campo da administração. Vou começar pelo orçamento.
Rapidamente, vereador, não vou tomar muito tempo dos colegas, mas o orçamento, a Casa Legislativa, ela surge na história mundial, não é para fazer leis como as pessoas pensam. Isso é um equívoco fundamental. A Casa Legislativa surge como representação democrática para votar o orçamento. Foi assim mesmo. O João Sem Terra, o irmão do Ricardo Coração de Leão, que queria fazer um castelo para a namorada, fazia um castelo. Aí pegava dinheiro de todo mundo. Os lordes se reuniram, falaram, agora chega, seu João Sem Terra, vai ter que ter a Casa dos Lordes. E a Casa dos Lordes vai dizer para você quanto você vai gastar o ano que vem e quanto você vai arrecadar. Vai ter que dizer direitinho, senão a gente derruba. E aí surgiu a Casa Legislativa, para fazer o orçamento. As leis são consequências disso. A lei fundamental de uma Casa Legislativa é o orçamento. Vamos ver como é que se trata disso no nosso país, em que as instituições são desse jeito, e os costumes também são desse jeito tão comuns. Orçamento, né? Vamos pensar no presidente Obama. Quantos por cento o presidente Obama pode mexer no orçamento americano? Que é o homem mais poderoso do mundo. É o país mais poderoso do mundo. 0. Quantos por cento um governador, um prefeito, um presidente da República no Brasil, eu não estou falando do presidente atual, nem da presidente anterior, eu estou falando nos últimos décadas, pode mexer no orçamento brasileiro? Se nós pegarmos o Diário Oficial, claro que eu não conheço Angra dos Reis, eu não estou falando de Angra dos Reis. Qualquer semelhança com pessoa viva ou morta aqui será absoluta coincidência, viu, vereador? Não tem nada a ver. Mas se a gente pegar qualquer Diário Oficial de qualquer dia, a gente vai ver 2 atos que um chefe do Executivo faz todos os dias, quando ele assina o Diário Oficial. Um é nomeando gente para cargo de confiança, e outra exonerando gente de cargo de confiança. O que é uma loucura, porque a gente continua dizendo que deve preservar o sistema do mérito, e o regime de concurso deve ser sempre o regime da escolha dos servidores públicos. E o segundo ato é transferindo uma dotação, quer dizer, um PT, o PT aí é Programa de Trabalho, de uma, que é uma lei normalmente, um número realmente grande, transferindo de um recurso para outro. Não há exceção nos 5.000 e poucos municípios do Brasil, nos 28 estados, nos 27 estados brasileiros. Na União Nacional, no governo federal. São os atos que eles fazem, mudando o que? O orçamento. Quanto por cento pode mexer o Obama? 0. Quantos por cento pode mexer um prefeito, um governador ou um presidente no orçamento? Mais de 100% se quiser. Basta ele superestimar as despesas e subestimar as receitas. Se ele passa de 100%. Daí o tal de DRU, né, de vinculação das receitas da União. Então o orçamento no Brasil não é uma ficção, como falam, é uma fraude. O que significa, na minha avaliação, porque nós estamos, me engana que eu gosto, faz a lei de diretriz orçamentária, toda a Casa Legislativa tem essa tarefa. Todo município faz isso, todo estado faz isso e a União faz isso. Lei de diretriz orçamentária. Muito bem, e faz a lei de diretriz. Aí vem a LOA, que é Lei Orçamentária Anual. Uma lei posterior não revoga a anterior, gente? Revoga, como eles têm o mesmo peso jurídico, legal, a posterior revoga. Aí no espelho da lei, tudo que a gente não quis aprovar na LOA, na LDO, aprova na LOA. Como a gente precisa de emenda, senão o cara não libera a emenda do vereador, do deputado, do senador, fica um toma lá da cá, em que o orçamento se transforma uma figura de quê? Bom, quero só lembrar que o orçamento é uma responsabilidade intrínseca do profissional de administração. Como é que nós estamos discutindo isso? Nós vamos discutir isso, porque é o nosso instrumento, é a nossa instituição orçamentária que faz com que a administração pública, e aí eu fico vendo outras coisas que muitas vezes me faziam rir, aquele orçamento participativo, era vontade de chorar de rir, porque normalmente aqueles orçamentos participativos não chegava a 0,5% do orçamento do município, do estado, da União nunca teve. Se enganou tanto com esse tal de orçamento participativo, que era nada do nada, se tratava de coisa alguma.
e fórum de participação, e debates de participação, e o instrumento em si, instituição e costumes, são os piores possíveis. Nós temos uma responsabilidade técnica de entrar neste processo, denunciá-lo, transformá-lo e fazer com que esse instrumento seja realmente praticado e respeitado, porque é através do orçamento que existe a Casa Legislativa, e é através da Casa Legislativa que existe a representação popular. Se o orçamento não é respeitado, a representação popular é absolutamente desrespeitada. Se o orçamento não é respeitado, nós estamos fazendo da Casa Legislativa um fenômeno secundário na cena de poder nacional. Não há como não se ter maioria, a não ser quando o prefeito, o governador ou o presidente é muito ruim. E quando ele é muito ruim, ele cai em impeachment. Tivemos 2 casos já, recentemente. Não são 2 casos só de impeachment, como todo mundo fala, que isso também não é verdade. Houve impeachment na época, quando Getúlio faleceu, do Carlos Luz, tá certo? E houve 2 impeachments no período do Getúlio, e do Café Filho. As pessoas não lembram disso. Quer dizer, também se ensina história errado. Né? Porque teve o impeachment do Café Filho, que era o vice-presidente da República do Getúlio. Não sabia disso, né? Momento cultural, tá certo? É um negócio inacreditável, ninguém fala no impeachment do Café Filho. E aí foi nomeado o presidente da Câmara, que chamava Carlos Luz. E ele também foi impeachado, mas também ninguém fala. Só se fala no Collor e na Dilma agora. A mesma lei 1079 de 50 foi a mesma que empichou os 2. Então nós temos 4 casos. Eu nunca ouvi isso na televisão, ninguém fala. Como pode? Nem professor de história fala isso. Bom, como é que se faz leis? Olha bem, se a gente olhar o Congresso brasileiro, aí aqui a gente pode falar o seguinte: 85% das leis feitas no Congresso brasileiro nos últimos 30 anos são de iniciativa do chefe do Poder Executivo brasileiro. O que significa o seguinte: quem legisla no Brasil não é o Congresso, é o chefe do Executivo. E a gente acha isso lindinho. Isso é no Brasil, porque nos Estados Unidos, o Obama, se quiser fazer uma lei, ele não pode. Ele tem que usar o líder da maioria para apresentar uma lei. E a única lei que ele encaminha ao Congresso, ele não encaminha, ele usa o líder da maioria, que é a lei de meios, a lei de orçamento. Ele não apresenta a lei de orçamento. Aqui no Brasil tem uma história engraçadíssima. Não sei como é aqui em Angra dos Reis, mas na Câmara Municipal do Rio eu achava uma graça, porque lá tinha vice de iniciativa. Um dos vices de iniciativa era botar nome de rua. Que dizem que vereador só serve para botar nome de praça, de rua, de avenida, não sei o quê. Lá tem vice de iniciativa. Como é que pode existir vice de iniciativa no Poder Legislativo? Só uma instituição muito pervertida, que mantém isso até na Constituição municipal, estadual e nas leis orgânicas municipais. Área financeira, só o chefe do Executivo. O Obama pode mexer em área financeira nos Estados Unidos? Não. Quem mexe é o Congresso. Vejam bem, nós estamos falando de país presidencialista, eu não estou comparando com o parlamentarismo, estou falando de instituições e costumes. As nossas instituições são pervertidas. Por isso que a gente tem essas circunstâncias. Se nós não discutirmos isso, a gente vai ficar falando que é mais recurso, menos recurso, mais recurso, menos recurso. Se as instituições são pervertidas, os recursos são malbaratados. Não há vício de iniciativa no Congresso americano. A legislação consagra vício de iniciativa a vereador até para botar nome de rua. Quando o prefeito quer vetar, ele veta o nome de rua. Meu Deus do céu. E mais, ele não pode legislar na área financeira, ele não pode legislar, é esse vereador, ele não pode legislar na área de pessoal, né? Então, e o Obama pode? Não, ele não pode nada, só pode o Congresso. É regime presidencialista, porque se entendeu claramente, o regime presidencialista ele vem antes do parlamentarismo. Os fundadores da pátria americana entendiam que tinha que se conter o rei, porque aquele monarca absolutista, ele era capaz de fazer qualquer coisa. Por isso que lá a eleição também são 2 turnos, porque o povo pode fazer besteira, tem que corrigir eles. E o nosso povo faz, hein? Também no voto, como faz também, né?
Quer dizer, então, lá também faz, porque o povo é o mesmo. O povo não pode tudo. Porque senão ele pode fazer a escravatura, ele pode ter preconceito contra os ciganos, contra os negros, contra homossexuais. Mas a gente tem que lembrar que isso já foi até aprovado por lei. Os nazistas perseguindo os judeus, não é isso? O povo também não pode tudo, não. Por isso que tem a dupla balotagem lá. Então, o imperador brasileiro, que é o presidente da República do Brasil, é Sua Majestade Imperial, o presidente da República. Vou dar um outro exemplo. Né? Um outro exemplo. Nós falamos muito de sistema do mérito. Né? A nossa profissão, vereador, nós somos produto dos estados totalitários. Revolução de 29, a crise de 29, o Estado forte, né? O sistema de produção, a nossa profissão nasce em 1938, quando é criado um órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Era o czar administrativo da República. O tripé da ditadura Vargas se fundamentava em 3 coisas. No DASP para a gestão pública, no Ministério da Justiça e Negócios Interiores para a questão política, e no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda para a Comunicação Social. Esse era o tripé de Vargas, do Estado Novo. Nós surgimos no bojo de um regime totalitário. Muitos colegas, questionando isso, foram para a cadeia. Não aconteceram com todos o que aconteceu com a Olga Benário, que ele mandou para a fogueira, né, do forno dos nazistas, a mulher do Carlos Prestes, mas muitos foram exilados para Fernando de Noronha, colegas nossos, administradores, né? Colegas que, inclusive, depois mudaram até de profissão. Cito um deles, Celso Furtado, que foi administrador especializado em OEM, Organização em Métodos, antes de se tornar um economista mundialmente conhecido. Mas aí veio, e ali só podia ter cargo de técnico de administração, que chamava, não era administrador, era técnico de administração. Era o melhor emprego do serviço público. Logo depois foi criado o Instituto Rio Branco com carreira de diplomata, que também ficou muito boa. Então disputava a gente com diplomata. Era o maior salário do serviço público, já fomos nós. A gente já foi a aristocracia da administração pública. Vamos voltar. Nós e todos os demais funcionários. E aí ficamos direitinho lá como produto do Estado Novo, depois, e aí só podia, a partir, aí em 39 nós fizemos o primeiro Estatuto do Servidor. Tem muito funcionário aqui. Vocês sabem por que o dia 28 de outubro é o dia do servidor público? Não? Quem souber vai ganhar uma bala jujuba. Vou dizer por quê. Porque foi o primeiro Estatuto do Servidor Público, de 1939. Decreto-lei do presidente da República, porque ele pode legislar, lembra bem? Não estou falando que é o presidente atual nem anterior. Isso já vem de longe, né? O cara fez um decreto-lei, fez o Estatuto do Servidor, e diz assim, ó, agora no serviço público só pode entrar quem foi feito por concurso, sistema do mérito. E ele fez muito concurso mesmo, Getúlio, era concurso todo dia. A gente pensa que esse negócio de concurso foi descoberto hoje, agora, há dias atrás. Não, isso já vem de longe. Só pode entrar pelo concurso. E todo mundo concurso. Aí ele saiu do governo. Saiu do governo e entrou o Dutra. Claro, a elite brasileira é engraçada. Como é que é isso? O ministro da guerra dele que ganhou a eleição. Vocês não lembram disso? O Dutra era o ministro da guerra do Getúlio, que era o ditador do Estado Novo, que ganhou a Revolução. Veja, o Estado Novo continua, não continua? Continua. Era o ministro da guerra do Estado Novo. E ele vira, então, e ele quer fazer o primeiro plano econômico no Brasil. Ele deu para o DASP, para os administradores, técnicos de administração, que chamava naquela época. Vamos fazer o plano SALT, que o Brasil tem que fazer saúde. Já ouviram falar isso, não? Saúde, alimentação, transporte e energia. Não se falava em educação. É verdade que a primeira universidade no Brasil só existiu em 1910. Enquanto que dos cucarachos aqui já existiam desde o século XVI. É verdade que a primeira faculdade no Brasil só existiu em 1808, no século XIX. Enquanto dos cucarachos aqui, né? E o Ministério da Educação só existiu na década de 30. Complicado, né? E por isso que a educação é do jeito que tratada, do jeito que é por nós, ainda hoje. Isso está no nosso DNA, meu amigo. Na nossa cultura, nos nossos costumes, nas nossas instituições. Mas ele faz o plano SALT.
E aí, como é que vamos fazer? Tem que fazer concurso. Ai, meu Deus, tem que fazer concurso. Mas daqui, aí eu não preciso mais de especialista em saúde, o cara vai ter que ir embora. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar extranumerário. Ele não tem vínculo nenhum com o serviço público, ele vai ser, então, um extranumerário, quer dizer, fora do numerário, fora do orçamento. Mas precisa do datilógrafo, precisa do contínuo, precisa da moça que vai servir o café. Aí começa a colocar mais gente. Daqui a pouco tinha mais extranumerário do que numerário, claro, né? Do que estatutário. E aí vem o velhinho de volta, que é assim, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Quem era o velhinho? Getúlio Vargas, que volta no Braço dos Povos, Estado Novo. De novo, não é? É. E volta no Estado Novo, e a primeira coisa que ele faz, o que é? No dia 28 de outubro de 52, já devidamente, né, governando, ele faz o segundo Estatuto do Servidor Público. E ele cria lá uma figura formidável, chamada que é a figura de agregação importante, que foi pervertida depois do processo democrático de 82, que gerou acumulação de cargo para todo jeito, acumulação de todo jeito. Lá quem tinha um cargo até 15 anos de exercício de cargo de chefia, ou 12 anos de forma ininterrupta, ele incorporava parcial ou totalmente aquela função que era justa. Isso foi depois de 82 para cá, foi mudando, e daqui a pouco o cara passou um dia num cargo, já incorporava. Deformou o princípio do Estatuto. E o Estatuto dizia o quê? Todo mundo que era numerário virou o quê? Duvido que vocês acertem. Estatutário, porque agora só vai poder entrar no serviço público mediante concurso. Todo mundo que é numerário agora vive estatutário. Agora só pode entrar por estatutário, por concurso público. Já ouviram essa cascata? Se repete, né? De novo. E aí ele deu um tiro no peito, não na cabeça, como outro dia o ex-presidente falou, mas foi no peito, né? Devia ele levá-lo no Museu da República, que tem lá o pijama do Getúlio, com um tiro na camisa do peito, interessante, na Rua do Catete. E aí vem o Juscelino, né? Que o Lacerda dizia assim, este candidato não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar, se governar temos que derrubá-lo. E o Getúlio e o Juscelino resolvem fazer 50 anos em 5. Como? Com os 39 programas de metas. Programas da indústria naval, da indústria automobilística. Ah, mas como é que vamos fazer? Não pode fazer por concurso, porque depois a gente vai ter que mandar esses caras embora. Ah, já sei. Extranumerário. Não, extranumerário não pode, que já pegou mal com o Dutra. Vamos fazer, então, recibado, que não tem nenhum vínculo. Eu estou contando a história para vocês. Recibado passou a ser o nome, e daqui a pouco tinha o quê? Mais recibado do que estatutário. E bota recibado para fazer isso, para datilógrafo, para digitador não tinha ainda, para datilógrafo, para contínuo, para estafeta, para office boy, para tudo, e tinha mais recibados do que estatutário. E o Juscelino fez 50 anos em 5, é verdade, um belo governo, mas a máquina inchou, com muito mais gente, ninguém saiu, ficou todo mundo recibado, virou estatutário. E vocês pensam que acabou essa história? Nós estamos falando de coisa de 80 anos. De um erro que se repete reiteradamente. E um país que não aprende com a experiência está condenado o seu futuro, o seu presente. Porque repete o passado que deu errado. E aí faz o quê? Vem, então, né, o golpe, que uns chamam de golpe, esse negócio de golpe já tem uma opção de história. O golpe do marechal da ilegalidade que garantiu a posse. Né? Aí vem o Jânio agora, na hora de jangar, vem o Jânio com o Jango, né? O Jânio varre, vassourinha, varre, né? Porque tinha que varrer a corrupção de todo lado do Jânio. E quem era o vice dele? O Jango, que era o oposto dele, que era o herdeiro político do Getúlio, que era o vice do Juscelino, que era o presidente do PTB. Então você tem aí a UDN e o partido PTN nacional, do Jânio, do Varre Vassourinha, e o outro dizia assim, na hora de jangar, eu vou jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Né? As musiquinhas de campanha de vereador eram muito bonitas naquela época, porque elas ficam no nosso inconsciente. Agora é umas porcaria, pô. Os caras não sabem nem fazer, fica, né? Você não fica na memória. Então, o Jango com o Jânio. E o Jango não aguentou, porque é doidão mesmo, saiu com 7 meses e o Jango assumiu.
agora eu vou resolver a parada. Vou fazer um plano de classificação de cargos. Já ouviram essa história? E aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a União vai, os boizinhos vão tudo atrás da vaca, que é a União. Todo mundo querendo pegar as tetinhas dela. E aonde tinha, na Guanabara, ali era Guanabara nessa época, o estado do Rio. Não, o estado do Rio existia e tinha o estado da Guanabara, que é a cidade do Rio de Janeiro. E aí eu já sou presente ocular dessa história, né? No Rio, a lei virou, na Guanabara, estado da Guanabara, que é a cidade do Rio hoje, era um estado, ele se chamou Lei 14, que era o plano de classificação de cargos. E no governo federal chamou a Lei 3.780. E a lei dizia o quê? Duvido que vocês acertem. Quem era recibado virou o quê? Estatutário, é claro, imagina. A partir de agora, não tem mais ninguém que vá entrar no serviço público que não seja por concurso, porque é o sistema do mérito. E a gente pensa que esse discurso é novo. Os bobalhões falam isso como se fosse novo. Isso é velho, mas é velho de doer. Se repete o mesmo erro. Isso não é nem, isso é novelho. É um velho travestido de novo, que é pior, que engana os incautos e os descuidados. E vocês pensam que acabou? Não, acabou nada. Aí vem a Revolução Militar, e aí fica a discussão, os militares que queriam ser servidor público, os procuradores começaram a dizer, mas isso é acumulação de cargo, porque ele já tem um cargo público de militar, então ele vai ser seletista, então, seletista que é bom, porque a gente manda o cara embora. E aí o seletista começa a entrar no serviço público. Mais seletista, de vez em quando um concursinho. Seletista, de vez em quando um concursinho estatutário. E o que aconteceu? Tinha mais seletista do que estatutário. E vocês pensam que acabou? Aí vem a Constituição Cidadã. Que absurdo! O office boy da Casa Legislativa de Angra dos Reis ganha mais do que o office boy do Poder Executivo. Tem que igualar todo mundo. Regime jurídico único. Quando a moral se mistura com a política, é muito séria. Porque a política habita um reino, a moral habita outro. A economia habita um reino, a moral habita outro. Qual é o preço moral do barril de petróleo, hein? Essa bobagem, quando se quer moralizar a economia, ou se moralizar a política com esse estímulo de foro moral, você passa a ter Torquemadas, Inquisição, os donos da verdade. Eu sou melhor do que você porque eu tenho esse campo político. E você que discorda de mim não tem esse campo político. É um perigo essa questão. E a gente pensa que quando coloca essa questão, a Constituição vem e diz assim, quem era seletista virou o quê no serviço público? Estatutário. Virou estatutário e a gente pensa que acabou. Há pouco tempo no governo Lula, o governador Aécio Neves conseguiu colocar como estatutário milhares e milhares de servidores de Minas, com o aval do presidente Lula e o governador Aécio. Agora, recente. Muito depois da Constituição de 80. E todo mundo que era seletista virou estatutário. Agora a gente tem a circunstância seguinte. Agora, as circunstâncias são difíceis porque começamos a ter as ONGs na administração pública, e tem muitas ONGs sérias e boas, mas quanto maiores elas são piores, porque a ONG agora, né? As ONGs, as grandes empresas, normalmente dominam o conselho de administração delas, como domina também o poder do Estado. As grandes ONGs, as grandes. Estou falando das pequenas, que são sérias. A gente pensa que ONG, e são muitas que são sérias, Madre Teresa de Calcutá, que é importante, deve ser respeitada, Dona Dulce, né? Frei Damião, tá certo? Chico Xavier, são pessoas, e também Frei Luiz, do Instituto Frei Luiz lá do Rio, tem tantas ONGs, como deve ter em Angra, muitas ONGs aqui importantes, que fazem um trabalho fundamental, mas que, infelizmente, são confundidas hoje, cada vez mais, com perversões terríveis do processo econômico, que faz de ONGs não a Madre Teresa de Calcutá, mas máquinas terríveis de calcular, que desmoralizam as verdadeiras ONGs e os verdadeiros projetos. Estou falando tudo isso para a gente pensar no orçamento, que é responsabilidade nossa, para a gente pensar na gestão de pessoal, que é responsabilidade nossa, não é só técnica, é na questão da ação política do Estado, e que isso tem repercussão no processo político e na crise brasileira.
E vou só para concluir no processo de auditoria e fiscalização. Imagine, né, que o Marco Aurélio, nosso Marcão, seja nomeado, vou falar do Rio, seja nomeado secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele é muito diligente. Ele resolveu logo tirar os meninos de rua. Vamos fazer um projeto aqui na porta do Santos Dumont, que tem muito menino de rua aqui, que está atrapalhando a imagem do Rio de Janeiro. Um trabalho diligente de pegar as pessoas com vulnerabilidade social, protegê-las da má sorte dessas crianças, colocá-los de forma mais digna. Aí ele descobre que o governo federal tem um programa legal com muito bons recursos no Ministério do Desenvolvimento Social. Aí ele busca esse recurso, que passa pelo Estado e que chega a ele. Aí ele vai começar a aplicar. Quando ele vai começar a aplicar, ele vai começar a prestar contas antes de aplicar. O custo do risco no Brasil é mais caro do que o custo do controle, melhor, o custo do controle do Brasil é mais caro do que o risco. Porque hoje nós temos o roubo e o custo do controle. Se tivesse só o roubo, ia ter só o roubo, não ia ter o custo do controle. Porque os dois se exponenciam. É preciso mudar esses controles, porque eles controlam nada, eles controlam o jogo do meio de campo, só processo, não controlam o resultado. Eles controlam se a comissão, se a licitação teve 3 participantes e não 2. Mas ele, como secretário, pegou o programa. Estou terminando, hein? Ele pegou o programa. Pegou o programa, aí ele tem que se prestar conta a uma diligência do Tribunal de Contas do município, no Rio de Janeiro, que lá tem, Tribunal de Contas do município. Mas ele também tem que prestar conta para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, mas não só, já são 2. Aí ele tem que prestar conta para a Controladoria Geral do município, 3. Aí a Procuradoria perguntou, quis rever o contrato que ele assinou, 4. Ele está prestando conta e não usou o dinheiro ainda para usar para tirar os meninos de rua. E você acha que acabou? Não. Aí tem o Tribunal de Contas do Estado, 5. Ele está prestando conta. Relatórios terríveis. Aí o Tribunal de Contas da União, que já agora quer que você faça tudo por computador. Aí você não tem o computador direito, não consegue entrar porque aquilo está bloqueado. Aí 6. Você acha que acabou? E tem que prestar conta para o Ministério do Desenvolvimento Social da República. 7. Acha que acabou? Não. Aí a Controladoria Geral teve recurso do Ministério e perguntou uma coisa. 8. Controladoria Geral da União. Aí daqui a pouco, alguém denunciou alguma coisa no jornal, o Ministério Público vai te pedir para fazer um TAC, termo de ajuste de conduta, porque o promotor não quer ter trabalho de acionar a justiça, ele pega você para fazer um TAC, que é uma maneira muito fácil dele botar você na fria e ele dirigir você e você ser subordinado ao promotor, que é um absurdo isso. Uma coisa é o TAC direito, outra coisa é o TAC como instrumento de poder que a promotoria usa em cima da administração pública. 9. E acabou? Já falei do Tribunal de Contas da União? Já. Aí virou um escândalo, ele tem que prestar conta à Polícia Federal, e ao Ministério Público do Estado, e ao Ministério Público da União. 12. E ele não conseguiu tirar o menino de rua. Este é o drama da administração pública todos os dias. E ainda vai sair com o processo. E depois o Estado não pode pagar, nem a Prefeitura. Ele vai ter que pagar do próprio bolso. Estas são as circunstâncias em que o controle no Brasil é mais caro do que o risco. Vamos falar sério? A Petrobras contratou a Anderson. Anderson era aquela... Qual era? Não era Anderson, era outro nome. Tem o nome certo, me falta o nome agora. Anderson, não. Contratou do... Hã? Hein? Qual? Não, contratou como empresa de auditoria. Contratou a empresa de auditoria desde 2003. Ele vinha aprovando as contas da Petrobras todo dia. Quando explodiu o escândalo do Paulo Roberto, do Renato Duque e do Barros, aqueles caras todos, ela não aprovou mais. Eu falei, como que aprovava? Quem é que pode? Aí o camarada se pegar, mas como ele aprovou? Aprovou coisa assim, contratos que terminaram há 5 anos, o cara reeditaram. Você não pode, o contrato terminou o prazo, 5 anos depois eles fizeram um termo aditivo. Acabou o objeto, fazia termo aditivo de objeto e a auditoria não via nada. 2003, 2004, 2005. Só veio quando acabou o escândalo. Então, esse tipo de controle... Aí vamos fazer agora a governança corporativa. O que é isso? Para legitimar o quê? O que nós estamos falando é que nós, profissionais de administração, precisamos não perder a capacidade de nos indignarmos diante do escândalo e deixarmos a nossa omissão e começarmos a fazer as denúncias.
Acho que o nosso Conselho tem errado muito em denunciar muito pouco o nosso sistema federal e os sistemas estaduais. Nós temos que participar agregando contribuição às mudanças que as instituições brasileiras precisam. Com isso, contribuindo também para os costumes melhores. Os maus costumes e as más instituições levam à dificuldade da construção de uma sociedade democrática. Portanto, eu acho que o grande desafio que se coloca para a nossa profissão é essa incapacidade absurda, né, de instituições que permitem que quem legisla no Brasil é o chefe do executivo. Estava falando, só para completar esse raciocínio, 10% quem legisla é o judiciário. Os deputados, senadores e deputados federais contribuem apenas com 5% das leis que são aprovadas no Congresso Nacional. Quem é que legisla no Brasil? Quando a gente não conheço a Câmara de Angra, mas é possível que a maior parte das leis aqui sejam leis apresentadas pela chefe do Executivo. Isso é uma deformação, porque o chefe do Executivo não pode legislar, ele tem que executar, mas ele legisla. O governador também, os 5.000 e poucos prefeitos também, os governadores todos também. Isso é uma perversão. O orçamento é uma ficção, para mim é uma fraude, porque é uma enganação. LDO, LOA, ainda tem o tal de Plano Plurianual de Investimento, que é para, né? Ainda tem isso. Então, quem é que engana quem? Você vai mudando. E aquilo tudo é uma fancaria, é uma farsa, é uma ficção, é uma fraude. E isto é a razão de ser da representação política de um país, que é a Casa Legislativa, não são as leis. Não é fazer leis, até porque, no caso brasileiro, a gente nem faz lei aqui nas Casas Legislativas. Porque tem vício de iniciativa, o que é uma excrescência em si. A Federação Brasileira não nasce de baixo para cima, da cidadania para a construção de uma sociedade. Ela nasce de cima para baixo e continua assim. E por isso, os ideais do Estado Novo continuam ainda hoje. Juscelino tenha sido governador e prefeito no Estado Novo. A única exceção nesse período todo chamava-se Jânio Quadros, que foi aquela desgraça. Ainda hoje, quando a gente vê o regime militar, eram os tenentes do Estado Novo, que fizeram o Estado Novo. Exatamente o movimento tenentista. Então, a lógica de sustentação de uma visão totalitária da sociedade faz com que a esquerda no Brasil e a direita sejam muito parecidas. Elas são tão distantes que elas são uma ferradura que vai se aproximando. Quando chega a ferradura aqui, as práticas e o discurso da direita, as práticas e o discurso da esquerda são exatamente iguais. Ambos elegem o Estado como o maior salvador de tudo. E ambos têm as mesmas práticas e os mesmos discursos. Por isso são tão iguais. Se fizer um teste com muita gente aí que acha de esquerda e colocar os preceitos escritos em Minha Luta do Hitler, é capaz do cara marcar como certo, se dizendo de esquerda. Esta confusão faz com que a gente reflita sobre isso. Qual é a diferença da esquerda brasileira e da direita? Por isso que nós assistimos à política terceiro-mundista do Geisel, da África, se reeditar no governo socialista recente. É exatamente isso. A política do Médici fazer com que o seu ideólogo maior da economia, Delfim Neto, fosse o ideólogo da economia. Deu a confusão que deu no regime militar, deu a confusão que deu agora de novo. É exatamente a mesma prática com o mesmo ideólogo, Delfim Neto. Matriz do pensamento de Geisel e Médici, matriz e pensamento de Lula e Dilma. Direita e esquerda. Exatamente isso. Se a gente não sair dessas coisas, a gente vai ficar nessa moral. Você que é PT é um horror, e eu que não sou PT sou bonzinho. E ele vai me dizer, você que não é PT é um horror, e você que é... E fica uma coisa que as pessoas não conseguem conversar, porque não conseguem colocar instrumentos de tirar o preconceito, que a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual o que o preconceito diz que ela é. Eu vou encerrar, vereador, com uma frase que sempre dizem, que eu não devo dizer quando eu digo em voz comum, mas eu vou dizer aqui. Não dá para subestimar no Brasil nem a burrice da esquerda, nem a ganância da direita.
É inacreditável a burrice da esquerda e é inacreditável a ganância da direita. E a esquerda brasileira só consegue funcionar quando ela vai em cana, está em cadeia, ela faz a autocrítica na cadeia. O que é um erro para o Brasil, porque a gente não constrói, nós não fazemos uma construção democrática. Nós não fazemos um rumo, um caminho. Esse é o papel, os desafios que se coloca também como administrador, que, como disse antes, ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Muito obrigado. Bem, gostaria que adentrasse ao plenário o senhor Sidney Lisboa Fraga, o senhor Fausto Henrique José de Paulo, a senhora Jocelane Jaloto de Lima e a senhora Edna Conceição de Oliveira. Também vão ganhar o certificado. Por favor, por gentileza. Gostaria de convidar também o Cláudio Valente, presidente do Turizanga. Vem cá, Cláudio, fica aqui com a gente aqui, vem cá. Vem cá, vem cá. Bem, agradecemos o ilustre palestrante, senhor Wagner Siqueira, e solicito ao Marco Aurélio que proceda à entrega do certificado de participação ao palestrante. Obrigado. Opa. Por favor, Marco. Só entregar ele ali, por favor. Obrigado, Marco. Obrigado. Um prazer e uma honra, viu? Iniciaremos neste momento a entrega dos certificados de participação em homenagem ao Dia do Administrador. Retorno a palavra à mestre de cerimônia para que proceda a leitura do nome dos homenageados. Convido neste momento o senhor Assi Aparecido Peixoto Francisco. Especialista em gestão de recursos humanos, graduado em administração, consultor da Trend Educacional, coordenador acadêmico do curso de administração e professor universitário da Uniabel Angra. Pediu o presidente, senhor Wagner, que possa entregar ao Assi, por favor. Eu vou alternando a marca aí, você. Senhora Patrícia Leite da Silva Scatulino, mestre em administração, especialista em finanças e graduada em administração, consultora, administradora em uma construtora de Angra dos Reis e atua como professora universitária na Estácio de Sá e na Uniabel Angra. Pediu o Marco Aurélio para entregar, por favor. Senhor Sidney Lisboa Fraga, especialista em gestão estratégica de negócios pela Universidade Cândido Mendes, professor universitário nas faculdades integradas Cimocem e Uniabel Angra. Presidente. Senhora Anivelte Sampaio de Siqueira, graduada em administração com habilitação em marketing, pós-graduada em metodologia do ensino superior, cursando metodologia em ensino à distância, experiência na Universidade Federal do Amazonas de 13 anos em docência superior, atualmente professora do SENAC da Anhanguera, tutora também da Anhanguera. Senhora Cláudia Márcia Borjaire Ferreira Teles, graduada em administração de empresa, cursando pós em educação à distância, 9 anos de coordenação na Universidade da Anhanguera e também tutora da Anhanguera.
Senhora Gilcimar de Almeida Freitas. Graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Administração Hospitalar, MBA em Controladoria e Finanças, 19 anos de experiência na Santa Casa e 9 anos de tutora na Anhanguera. Senhora Fátima Aparecida Xavier Cantovitz. Graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Controladoria e Finanças, cursando Logística, experiência de 10 anos como administradora na Eletronuclear, tutora também da Anhanguera. Senhor Luciano Nóbrega. Graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Educação Tecnológica e Gestão Pública, 10 anos de experiência em Gestão Pública, 8 anos em docência, atualmente coordenador do curso do SENAC e tutor da Anhanguera. Senhor Fausto Henrique José de Paulo. Graduado em Administração, pós-graduado em Administração Estratégica, professor universitário da Estácio de Sá, gerente do Banco Bradesco, Banco Múltiplo. Senhor José Cláudio de Lima Ferreira, neste ato representado pela senhora Jocelaine Jaloto de Lima. Ele é graduado em Administração, pós-graduado em Administração Estratégica, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, mestre em Gestão e Estratégia de Negócios e professor universitário da Estácio de Sá. Neste momento, a própria Jocelaine também, Jaloto de Lima, graduada em Administração, pós-graduada em Logística, Engenharia de Qualidade, Auditoria de Sistema de Gestão de Qualidade pela ISO 9001-2015 e professora universitária da Estácio de Sá. Senhor Joelton Antônio Conte. Graduado em Administração de Empresa e especialista em Administração de Sistema da Informação. Senhora Fernanda Rodrigues Coelho. Graduada em Administração, especialista em Gestão em Administração Pública, servidora concursada desta Casa Legislativa. Senhora Débora Lopes Fraga Rocha. Graduada em Administração, pós-graduando em Gestão Pública e MBA em Recursos Humanos e é servidora concursada desta Casa Legislativa. Senhora Mônica Mafó Neto. Graduada em Administração, pós-graduando em Gestão em Administração Pública, servidora concursada desta Casa Legislativa. Senhor Maurício dos Anjos da Lapa Júnior. Graduado em Administração, servidor concursado desta Casa Legislativa.
Senhora Edna Conceição Oliveira, graduada em Administração, pós-graduada em Administração, servidora concursada da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, trabalhou 10 anos no controle interno da Prefeitura e hoje atua na Cultuar. Senhor Marco Aurélio Lima de Sá, graduado em Administração, delegado do Conselho Regional de Administração Sul-Fluminense. Senhor Wagner Huckenbleury Siqueira, graduado em Administração, presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Retorno a palavra neste momento ao vereador Jorge Eduardo Mascote. Bem, franqueamos agora a palavra para as considerações finais. Vou passar primeiro ao Marco Aurélio, delegado do CRE, por favor. Acredito que realmente tenha sido um momento em que a gente possa estar reconhecendo o trabalho de vocês, o trabalho de todos os profissionais, a grande maioria na docência, né, na docência superior, principalmente, mas com vida também nas empresas privadas aqui de Angra. Graças ao apoio aqui da equipe da casa, graças ao vereador que possibilitou a criação da lei, e que a gente pode estar aqui hoje fazendo essa pequena homenagem, né, um pequeno reconhecimento das pessoas que lutam diuturnamente para que a nossa profissão mostre o seu valor, né, que é o que a gente tem hoje que fazer realmente, né, e que graças a Deus, muitos já no meu círculo de amizade, eu acredito que eu hoje tenho muito mais amigos. Mas eu tenho alguma coisa para quebrar o protocolo. Evidentemente que alguém também tem que ser homenageado nessa casa aqui. E o Conselho Regional de Administração fez questão de emitir um certificado para o nosso novo vereador Jorge Eduardo, e que eu vou pedir ao nosso presidente Wagner que faça a entrega de nosso reconhecimento a questão da proposta que ele apresentou da criação desse dia do legislador. Quebrando também o protocolo, algum desagraciado com certificado quer fazer uso da palavra antes de passar presente para nossas considerações finais? Por favor. Ninguém? Mônica, por favor, então. Gil, por favor. Você quer usar a tribuna? Aí, tá legal? Som para ela, por favor. Boa noite a todos, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, saudar o nobre vereador Jorge Eduardo, aos representantes do CRA, a todos os colegas de profissão. Né? Inicialmente eu queria agradecer a todos, né? E eu queria parabenizar, eu tenho aqui 2 alunas minhas que fazem parte desse conselho hoje, fiquei muito feliz. Né? Uma é a Débora, foi minha aluna lá na Anguera, outra é a Jocelane, que foi minha aluna. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente investe na educação e tem a oportunidade de ver os colegas crescendo e produzindo e chegando, né, onde foi um verdadeiro sucesso. Então eu queria parabenizar todos os administradores que estão aqui pelo dia 9 que vai acontecer, ao nobre vereador por ter aberto essa sessão solene, parabenizando e valorizando a profissão do administrador, que talvez seja um momento de valorizar. O Brasil em crise como está, é um momento de ver que tem que ter planejamento nesse país. Então eu queria agradecer, né, a todos, inclusive, né, o nosso vereador por tudo que tem feito por nós. Obrigada por tudo. Obrigado, Gil. Só para lembrar que já entrou no calendário anual de eventos aqui na cidade, já está publicado isso, quando foi sancionado a lei, o dia do administrador, todo mês de setembro, ano que vem, quem me suceder, outro vereador,
tenho a obrigação de não deixar passar essa data em branco, né? E no mês de setembro, contamos com sua presença aqui ano que vem, Marco Aurélio. Essa brilhante, parece aula de história aí. Todos os presidentes passaram hoje pelo senhor aqui na história. Muito obrigado. E para encerrar, vou passar a palavra ao nosso presidente, Wagner Siqueira, as suas considerações finais. Eu queria reiterar as boas palavras do Marco Aurélio, que disse do reconhecimento da Câmara Municipal ao trabalho de outubro que os colegas administradores fazem aqui na cidade de Angra dos Reis. É importante isso, depoimento da professora Mônica. Os alunos são novas gerações que vão sendo construídos. Certamente, o ano que vem, não estarei aqui como presidente, porque o meu mandato se encerra dia 31. Espero, né, que consiga alcançar o Conselho Federal. Acho que as mudanças que a gente propõe estão muito vinculadas ao Conselho Federal de Administração. Se tiver, assumo o compromisso, estiver no Conselho Federal, assumo desde já o compromisso com o vereador. Mas eu gostaria, além disso, de ter a certeza que o ano que vem a gente não tivesse o Marcão como nosso delegado aqui da região, mas ele fosse também convidado como um colega de Volta Redonda e a gente tivesse uma delegacia constituída aqui pela cidade de Angra dos Reis. Então, acho que esse é um compromisso, uma questão que a comunidade profissional de Angra dos Reis merece isso, já alcançou a ossatura necessária para a gente constituir essa constituição de uma representação, de uma delegacia, além da nossa van, que é um equipamento efetivamente, como se fosse uma delegacia itinerante. De fato, a gente não transporta a pessoa na van, a gente transporta equipamento do web. Não há conselho que tenha hoje no Brasil, em quaisquer profissões, esse nível de integração web, tudo por web, como se fosse o comércio eletrônico, né, aplicado à administração pública, é um estudo de caso. Os colegas aqui ajudam muito, e esse reconhecimento da Câmara, essa homenagem, essa iniciativa do seu projeto de lei, nós não vamos nunca esquecer, certamente como um momento fundamental, importante na afirmação e na trajetória de nossa profissão em todo o país, que agora se afirma de forma indelével e definitiva também aqui na cidade de Angra dos Reis, reconhecendo colegas, né, em sucessivas gerações, contribuem efetivamente para o desenvolvimento da nossa profissão. Muito obrigado, vereador, à Câmara Municipal, por essa gentileza e por essa honraria tão importante que envaidece a todos nós, mas, acima de tudo, nos orgulha muito pelo reconhecimento de cada colega pelo trabalho que realiza. Já estão aqui outros, certamente outros não estão, mas que poderiam estar também, mas aqui nós temos uma pleiade de pessoas que representam a comunidade profissional de Angra dos Reis, que são os administradores. Muito obrigado, vereador. Agradecer aos funcionários desta casa, a Canal Net, TV 14, transmitindo ao vivo, aos seus funcionários também, brilhantando aí, e mais uma vez a todos os agraciados, parabéns, né? A cidade de Angra dos Reis se sente muito representada, conhece essa quantidade de pessoas aqui que trabalham no Legislativo, no Executivo, Fausto ali no banco, as faculdades aqui sendo muito bem representadas, a Ju faz um trabalho maravilhoso lá na frente também da Santa Casa, né? A gente fica muito feliz. Então, foram muito bem escolhidos e muito bem representados. Ano que vem vai aumentar a quantidade, se Deus quiser, de agraciados aqui, porque aqui na nossa cidade tem 7 faculdades. 7 faculdades. 7 faculdades de administração. Então, convido a todos para ter um coquetel aqui embaixo, tá? E agradeço a presença de todos. Dou por encerrada esta sessão. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.